Olá! Você está no Guia do Voto. A CNT acaba de divulgar a primeira pesquisa completa após a detenção do ex-presidente, e os números surpreendem. Fique até o final e você vai entender todos os possíveis cenários da eleição presidencial de 2026. Antes de entrar nos números, vamos ao contexto. Essa pesquisa da Confederação Nacional do Transporte foi realizada em parceria com o Instituto MDA entre os dias 19 e 23 de novembro de 2025. Foram entrevistados presencialmente 2.002 eleitores em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Então, vamos aos números. Começamos pela pesquisa espontânea, aquela em que o eleitor não vê lista de nomes, apenas responde livremente quem votaria para presidente. E aqui temos a primeira grande mudança. Jair Bolsonaro caiu 3 pontos percentuais. Em setembro deste ano, ele tinha 20,5% das intenções de voto. Agora em novembro, após a prisão, caiu para 17,5%. Mas o número que talvez seja ainda mais relevante é o da rejeição, subiu de 40% para 43%. Isso significa que quase metade do eleitorado brasileiro já diz que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Do outro lado, Lula cresceu significativamente. Saltou de 27,3% em setembro para 32,3% agora em novembro. Um crescimento de 5 pontos percentuais. Esse movimento mostra que parte do eleitorado pode estar se posicionando de forma mais clara após o evento da prisão. Há um endurecimento de posições, e isso beneficia Lula no momento. Agora vamos à pesquisa estimulada de primeiro turno. Aqui o eleitor vê uma lista completa de candidatos e escolhe seu voto. A CNT testou 4 cenários diferentes, e vamos detalhar cada um deles. Cenário 1. Com Jair Bolsonaro na disputa. Lula, PT, lidera com folga, marcando 38,8%. Jair Bolsonaro, PL, vem em segundo lugar com 27%, quase 12 pontos de diferença. Ciro Gomes, agora no PSDB, aparece em terceiro com 9,6%. Ratinho Júnior do PSD, tem 6,4%. Ronaldo Caiado, União Brasil, aparece com 4%. Romeu Zema, Novo, tem 2,7%. Branco nulo, 8,5%. Indecisos são 3%. Este é o cenário onde temos menos indecisos, apenas 3%. Isso sugere que Bolsonaro, estando na disputa, polariza o debate e obriga o eleitor a se posicionar. A disputa fica muito clara, Lula versus Bolsonaro, com os demais candidatos ficando bem distantes. Ciro Gomes consegue 9,6%, um número razoável que o coloca como terceira via, mas ainda muito distante dos dois principais. Ratinho Júnior, que vem sendo cotado como possível candidato da centro-direita, ainda não empolga. Cenário 2. Com Tarcísio de Freitas substituindo Bolsonaro. Aqui temos uma simulação caso Bolsonaro não possa concorrer e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, seja o nome do PL ou da direita. O presidente Lula cresce neste cenário, chegando a 42%. Já Tarcísio de Freitas, do Republicanos, alcança 21,7%, bem distante de Lula. Ratinho Júnior, PSD, 11,8%. Aqui o governador do Paraná sobe para terceiro lugar. Romeu Zema, Novo, 5,7%. O governador de Minas dobra sua votação comparado ao cenário com Bolsonaro. Branco nulo, 14,7%, o maior índice de brancos e nulos entre todos os cenários. Indeciso, 4,1%. Indecisos também sobem. Esse cenário é revelador. Sem Bolsonaro na disputa, temos 14,7% de brancos e nulos, o maior índice de todos. Isso sugere que parte do eleitorado bolsonarista, na ausência do ex-presidente, prefere anular o voto a votar em Tarcísio. Outro ponto. Lula passa de 38,8% para 42% quando enfrenta Tarcísio em vez de Bolsonaro. Isso indica que o petista consegue capturar votos de quem, num cenário com Bolsonaro, votaria em outros candidatos. Cenário 3. Com Eduardo Bolsonaro. E se o nome do bolsonarismo for Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente? Lula, PT, 42,7%. Lula mantém o patamar alto, chegando perto dos 43%. Eduardo Bolsonaro, PL, 17,4%, o pior desempenho entre todos os candidatos de direita testados. Ratinho Júnior, PSD, 14%. Aqui Ratinho Júnior quase alcança Eduardo, ficando em segundo lugar técnico. Romeu Zema, Novo, 9,6%. Zema atinge sua melhor marca, quase 10%. Branco ou nulo,
13,1%, segundo maior índice de rejeição aos candidatos. Indeciso, 3,2%, indecisos se mantêm baixos. Eduardo Bolsonaro não consegue atrair votos como seu pai. Isto somado à sua situação de momento no mínimo, complicada, não viabiliza uma possível candidatura à presidência do deputado federal por São Paulo. Por outro lado, Ratinho Júnior praticamente empata tecnicamente com Eduardo, ficando com 14%. Isso mostra que o eleitor de centro-direita, quando não tem Jair Bolsonaro como opção, pode migrar para nomes mais moderados. Cenário 4. Com Michele Bolsonaro. O último cenário de primeiro turno testa Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa de Jair Bolsonaro. Lula, PT 42,7%. Lula mantém o mesmo patamar do cenário anterior. Michele Bolsonaro, PL 23%. A ex-primeira-dama também não decola. Ratinho Júnior, PSD 11,4%. Ratinho Júnior em terceiro novamente. Romeu Zema, Novo 8,3%. Zema mantém uma votação razoável. Branco nulo, 11,7%. Brancos e nulos em patamar elevado. Indeciso, 2,9%. O segundo menor índice de indecisos. Michele Bolsonaro tem o melhor desempenho entre os substitutos de Jair Bolsonaro. Isso pode ser explicado por alguns fatores. Primeiro, ela carrega o sobrenome Bolsonaro, o que mantém a identificação direta com o ex-presidente. Segundo, ela tem uma imagem menos desgastada que Jair Bolsonaro, sem estar diretamente associada às polêmicas do governo. Terceiro, ao fator do voto feminino e evangélico, Michele tem boa penetração nesses segmentos. Mas mesmo assim, a diferença para Lula é enorme, quase 20 pontos percentuais. Agora vamos aos cenários de segundo turno. Mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. A CNT testou 8 possíveis confrontos diretos, e vamos detalhar cada um deles. Segundo turno. Lula versus Jair Bolsonaro. Lula, PT 49,2%. Jair Bolsonaro, PL 36,9%. Lula venceria com 12,3 pontos de vantagem. Se a eleição fosse hoje, seria uma vitória confortável, mas não esmagadora. Vale lembrar, em 2022, Lula venceu Bolsonaro por 50,9% a 49,1%, menos de 2 pontos de diferença. Portanto, esta pesquisa mostra um afastamento significativo dos dois candidatos em relação àquele cenário. Lula versus Tarcísio de Freitas. Lula, PT 45,7%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 39,1%. Atenção aqui! Este é o cenário mais competitivo de todos. Tarcísio consegue chegar a 39,1%, ficando apenas 6,6 pontos de Lula. É a menor diferença entre todos os confrontos testados. Isso coloca Tarcísio como candidato de oposição com maior potencial competitivo contra Lula. O fato de Tarcísio ter governabilidade em São Paulo, ter passado pelo governo Bolsonaro mas sem estar tão desgastado, e ter um discurso mais técnico e menos ideológico, pode explicar esse desempenho superior. Vamos agora aos outros cenários envolvendo a família Bolsonaro. Lula versus Michele Bolsonaro. Lula, PT 49,1%. Michele Bolsonaro, PL 35,6%. Michele consegue 35,6%, ficando 13,5 pontos atrás de Lula. É melhor que Eduardo, mas pior que Jair Bolsonaro e Tarcísio. Lula versus Eduardo Bolsonaro. Lula, PT 49,9%. Eduardo Bolsonaro, PL 33,3%. Eduardo tem o pior desempenho entre os Bolsonaros no segundo turno. Lula quase alcança os 50%. Ei! Se inscreve no Guia do Voto para não perder as pesquisas eleitorais mais importantes do Brasil. Toda semana tem conteúdo novo. Agora os cenários com outros governadores e políticos. Lula contra Ratinho Júnior. Lula, PT 45,8%. Ratinho Júnior, PSD 38,7%. Ratinho Júnior faz um segundo turno competitivo. Fica apenas 7,1 pontos atrás de Lula, o segundo melhor desempenho entre todos os candidatos testados, perdendo apenas para Tarcísio. Lula contra Romeu Zema. Lula, PT 47,9%. Romeu Zema, Novo 33,5%. Zema tem dificuldade de nacionalizar seu nome.
O cenário com o governador de Minas tem 15,2% de brancos e nulos. Lula versus Ronaldo Caiado. Lula, PT 46,9%. Ronaldo Caiado, União 33,7%. Caiado enfrenta problemas similares a Zema, dificuldade de projeção nacional. Com 15,7% de brancos e nulos e 3,7% de indecisos no cenário com o governador de Goiás. Lula versus Ciro Gomes. Lula, PT 44,1%. Ciro Gomes, PSDB 35,1%. Ciro também não conseguiria vencer Lula no segundo turno. O cenário com Ciro tem o maior índice de brancos e nulos, 17,6%. É importante contextualizar esses números dentro do momento político que vivemos. A prisão de Bolsonaro aconteceu no momento em que ele já enfrentava sérias restrições. O fato de a rejeição ter subido de 40% para 43% em apenas 2 meses, período que coincide com o julgamento e a prisão, sugere que esses eventos tiveram impacto negativo na imagem do ex-presidente junto a uma parcela do eleitorado. Por outro lado, Lula governa com aprovação moderada, enfrentando desafios econômicos, mas se beneficiando de uma oposição fragmentada e enfraquecida pela prisão de sua principal liderança. O cenário de 2026 ainda está em aberto. Falta pouco menos de um ano para a eleição, e sabemos que o cenário político apresenta mudanças rápidas. A economia, escândalos políticos, alianças partidárias e fatos novos podem alterar completamente esses números. E você, o que achou desses resultados? Qual cenário você acha mais provável para 2026? Lula conseguirá se reeleger? O bolsonarismo encontrará um substituto competitivo? Deixe sua opinião nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para mais gente ficar por dentro do cenário eleitoral de 2026. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!